Bom dia, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos aqui retornando para a sequência do nosso estudo do livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, neste 1º de maio, nós vamos fazer o estudo do capítulo 18, A Europa Moderna em Face do Evangelho. É inegável a importância da tarefa dos europeus, impulsando o progresso dos outros continentes do planeta. Foi a sua grandiosa civilização, cujos primórdios o cristianismo alimentou com a rica substancialidade dos seus ideais, que renovou as atividades científicas e industriais dos povos do Oriente, inaugurando ainda nas terras americanas uma vida nova, não obstante as atrocidades execráveis praticadas pelos conquistadores para submeterem o elemento indígena. Com exceção das doutrinas filosóficas que a civilização ocidental não poderia oferecer com uma substância superior aos povos orientais, de vez que a obra cristã se encontrou sempre deturpada desde a sua união com as forças políticas do Estado, foram os europeus que instituíram, com a sua imaginação criadora, um surto novo de progresso para as fontes da cultura humana. Os seus esforços são inapreciáveis, suas atividades grandiosas nesse movimento de inventar as comodidades da civilização e as utilidades dos povos. Todavia, espiritualmente, os povos europeus cometeram o erro terrível de perturbar a evolução do cristianismo, assimilando-o às obsoletas concepções da mitologia grega e às velhas tradições de imperialismo dos patrícios de Roma, de cujo confusionismo nasceu a doutrina católico-romana, em perfeita oposição ao ideal da simplicidade cristã. É ociosa qualquer referência à falsa posição dessa igreja, que se mantém no mundo atual ao preço da ignorância de uns e do interesse condenável de outros, vivendo a existência transitória das organizações políticas. Compete aos estudiosos somente a análise comparativa dos tempos, tentando com os seus esforços operar a regeneração das sociedades, procurando salvar da destruição tudo o que possa beneficiar os espíritos no seu aprendizado sobre a face da terra. Todavia, apesar de nossas atividades conjugadas com as de todos os homens de boa vontade, que aí representam os instrumentos sadios da vontade do alto, no sentido de preservar do arrasamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, não é possível criar-se um obstáculo às grandes dores que, inevitavelmente, terão de promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Aventam-se todas as hipóteses com o objetivo de verificar se na Europa, eixo das atividades políticas do mundo, um grande movimento de unificação e de paz, chegando-se à tentativa de uma frente única europeia para evitar a queda irremediável da civilização do Ocidente. Essa frente única é, porém, impossível. Não existe ali a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. Apenas o cristianismo, se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja Romana, poderia fornecer essa intangibilidade de fé a todos os espíritos. Mas a obra cristã ali se encontra virtualmente degenerada e, em virtude de semelhantes desequilíbrios, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no velho mundo, intensificando-se o regime de separatividade entre as nações. Cada país europeu procura insular-se da comunidade continental, e somente o Pacto de Versalhes e o Instituto
Genebrino representam com a sua atuação essa trégua de 18 anos depois do conflito de 1914. Contudo, esses dois diques que impediam os movimentos armados, sem aliás obstar-lhes a preparação, têm as suas influências anuladas. O Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo Reich e a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. Todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Procura-se a paz na corrida aos armamentos, mas mais de 100 mil homens mecanizados estão preparados no velho continente só para a ofensiva do ar. Busca-se a todo trânsito uma solução para os problemas da guerra. Uma reforma visceral nos estatutos da Sociedade de Genebra é inutilmente sugerida. Estuda-se a possibilidade de um acordo entre a França e a Itália, no sentido de assegurar-se a paz continental, atendendo-se às necessidades da região danubiana e equilibrando a Alemanha com o resto da Europa. Tenta-se a colaboração de todos os gabinetes. Os partidos iniciam a guerra das ideologias, mas a Europa, nos seus conflitos inquietantes, conhece perfeitamente a sua condenação à guerra. A ilação dolorosa que se pode extrair da situação atual é a de que essas sociedades foram edificadas à revelia do Evangelho, necessitando as suas bases de mais profundas transformações. Fundadas com o rótulo do cristianismo, elas não o conheceram. À sombra de Deus, antropomórfico, que criaram para as suas comodidades, inverteram todas as lições do Salvador, em cujo ideal de fraternidade e pureza asseveraram progredir e viver. Distanciadas, porém, como se encontram, de uma identidade perfeita com os estatutos evangélicos, as sociedades europeias sucumbem sob o peso de uma opulência miserável. Suas fontes de cultura acham-se visceralmente envenenadas com as suas descobertas e ciências, que são recursos macabros para a destruição e para a morte. Não existe ali nenhuma unidade espiritual à base do espírito religioso, mantenedora do progresso coletivo. Como poderá persistir de pé uma civilização dessa natureza se todos os seus trabalhos objetivam o extermínio dos mais fracos, estabelecendo o condenável critério da força? O Ocidente terá de conhecer uma vida nova. Um sopro admirável de verdades há de confundir os seus erros seculares. As sociedades edificadas na pilhagem hão de purificar-se, inaugurando o seu regime à base da lição fraterna de Jesus. Esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar, no mundo inteiro, a verdadeira cristandade. Mais um capítulo, deste livro que nos conta um pouco da história do cristianismo e de como nós, humanos, fomos modificando a sua característica original, aquilo que Jesus veio nos mostrar, veio nos trazer, aquilo que o cristianismo nos coloca de uma irmandade, de uma fraternidade, de prática de amor, As pessoas ao longo do tempo elas foram desvirtuando isso, elas foram transformando em conceitos de poder, Estabeleceram esse poder em nome de Jesus, em nome de Deus, desvirtuando todas as ações, fazendo com que o povo mais fraco fosse ainda mais fraco, continuasse sobre uma opressão muito forte dos poderosos. Enfrentamos ao longo disso e por conta dos momentos de muito sofrimento, aqui quase no final da lição, Mas Emmanuel, na passagem, também nos dá um alento, nos dá uma expectativa de modificação. Enfrentamos aí
1914, 15, 16, 17, quer dizer, toda uma turbulência, uma primeira guerra mundial, um primeiro grande efeito de pandemia, de epidemia, que foi a gripe espanhola, dizimou milhares e milhares de pessoas, além das que foram dizimadas em função da Primeira Guerra. Não aprendemos nada com esse movimento, continuamos lutando pelo poder, pela exigência do gosto pessoal, da vaidade, né, do homem, instituindo aí essa coisa de que tudo só funciona se for pelo poder da força. E aí nos surge a Segunda Guerra Mundial, vários eventos, uma tentativa, logo após o seu término, entre as nações, mas continua novamente a história do poderio. E aí nós vivemos o poderio econômico, passamos por várias situações, enfrentamos várias guerras, guerra do Vietnã, guerra das Coreias, estabeleceu-se um conflito Estados Unidos-Rússia pelo poder, pelo domínio, né? Surge então o desenvolvimento nuclear e ele começa a ser olhado e pensado por uma forma de produzir mais e mais a desgraça da população, aquilo que varia ao caos total. Vivenciamos vários momentos, fomos vivendo e não fomos aprendendo. Chegamos nesse momento, século XXI, o ano 2020, e por força de não termos aprendido nada, estamos agora sob a égide de uma nova pandemia, de um vírus que é invisível, que não conseguimos perceber, que elimina pessoas do nosso convívio, de uma reclusão social, de forma que a gente possa olhar um pouco mais para dentro e tentar entender aquilo que Jesus veio nos pedir. E como diz Emmanuel no final desse capítulo, né, esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima. E veja, 1937, óbvio que o nosso tempo e o tempo espiritual ele é totalmente diferente. Então, quando Emmanuel passava isso para a gente, ele estava dizendo, o tempo se aproxima, né? E a gente consegue hoje enxergar que isso é uma realidade, que sem essa realidade nós não vamos progredir, não vamos sair. Aqueles que não quiseram, ao longo de todas as suas reencarnações aqui no nosso planeta, entender isso, tá? Não mais vão retornar a este orbe, vão ter que caminhar para um outro que com certeza está num estágio de início e que vai permitir a esses irmãos uma reflexão profunda para que possam auxiliar nesse novo planeta, como os irmãos de capela nos auxiliaram quando vieram para nós, né? Porque eles precisavam se refazer, eles precisavam se retomar o seu caminho de evolução, retornar aquilo que eles estavam. E eles, quando vieram para cá, eram mais evoluídos do que nós e nos auxiliaram no nosso processo de evolução. Da mesma forma que os que aqui habitam hoje e no próximo processo não retornarão à Terra, irão para um planeta com maior necessidade, terão o mesmo papel dos irmãos de capela, né? Então essa alvorada luminosa que se aproxima, conforme Emmanuel nos diz, depois de grandes sombras, de grandes dores, que o planeta Terra vai ser envolvido, está sendo envolvido, o Evangelho há de se criar no mundo inteiro. E aí a verdadeira cristandade se estabelecerá. E nós já lemos muito, já tivemos muitas notícias do mundo regenerado. O mundo regenerado é um mundo do bem,
É um mundo onde o mal vai ser suprimido. Ainda no início do mundo regenerado, nós viveremos o mal, mas em menor intensidade, o bem se sobreporá. De qualquer maneira, é assim. Está em nós, depende de cada um de nós, depende de todas as nossas ações, daquilo que nós podemos construir ao longo da nossa caminhada, depende daquilo que nós estamos aprendendo nesse momento, no convívio desta reclusão, deste isolamento social, onde nós temos que conviver com aqueles que nos são mais difíceis, que são os que estão dentro da nossa casa. Como nós estamos construindo isso, como nós estamos reconstruindo esta relação de uma ordem saudável, perfeito, mantendo o nível anterior, não bom, porque nós vamos continuar juntos, precisamos aprender. Que estabeleçamos em nossa caminhada o entendimento do Evangelho, o que Cristo veio nos pedir. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Que vocês tenham um excelente 1º de maio, um dia do trabalho, onde todos nós estamos impedindo de exercitar o trabalho, lembrando, o trabalho material. Mas se nós entendermos o dia de hoje como um dia de trabalho espiritual, estaremos produzindo muito para nós, para os nossos familiares e para todos aqueles que neste momento estão encarnados no nosso planeta. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira e que o final de semana se inicie em paz, em luz, em harmonia. Espero vocês amanhã às 10 horas aqui para o nosso capítulo 19 do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Fique com Deus. Amanhã eu estou aqui. Até lá. Beijo no coração.